Neste tópico, vamos compreender a força de atrito, né? E veja, vamos desenhar aqui um caminho. Aqui eu vou desenhar o ponto material assim, nesse formato. Neste formato. E veja bem, um ponto material em uma superfície, né? Em contato com uma superfície, naturalmente tem uma força-peso agindo, né? Uma força-peso e uma força normal. Isso a gente já viu. Então tem uma força-peso e uma força normal. Agora, quando esse ponto material, quando você tenta mover esse ponto material, por exemplo, aplicando uma força nessa direção e sentido aqui, ó, veja, vai aparecer uma resistência ao movimento. Isso é natural. Você tenta arrastar um corpo numa mesa, você sente uma resistência, né, a este movimento. Essa resistência, a gente dá o nome de força de atrito, né? Dá o nome de força de atrito. Então, o que é a força de atrito? Força de atrito é a força que resiste ao movimento do corpo. Isso acontece quando tem contato. Quanto mais contato tiver, maior será essa resistência, maior será essa força de atrito, né? Vamos escolher aqui um sistema de referência. Pode ser o cartesiano, aqui é a direção x, aqui é a direção y, né? Como é de costume. E veja, vamos entender do que depende essa força de atrito, né? Primeiro vamos entender por que ela acontece, né? Do ponto de vista mecânico, do ponto de vista da mecânica. Vamos ampliar essa região aqui, ó. Se a gente ampliar essa região, é possível ver que as superfícies, elas não são perfeitamente lisas, né? Elas não são perfeitamente lisas. Elas têm rugosidades. E veja, quando a superfície de cima passa pela superfície de baixo e um pico desse encontra o outro pico de baixo, eles vão, né, criar aqui uma interação que vai dificultar o movimento do corpo. Então, do ponto de vista mecânico, a força de atrito ela pode ser entendida dessa maneira. Então veja, quanto maior o contato, maior a força de atrito. Então a gente diz que essa força de atrito, o módulo dela, né? O módulo dela depende da força normal. Vai depender da força normal. Então veja bem, quanto maior a força normal, maior será a força de atrito. Mas a força de atrito, veja bem, ela também depende do tipo de material que tem nas duas interfaces, né? Na interface, né? Nos dois materiais que estão na interface. E, por exemplo, madeira com madeira, madeira com ferro, ferro com ferro, aço com ferro. Então, para cada combinação dessa, você tem um atrito diferenciado. E isso é demonstrado nessa expressão por meio de um coeficiente que nós vamos utilizar a letra μ grega, né? Esse coeficiente a gente dá o nome de coeficiente de atrito. Coeficiente de atrito. E ele está relacionado aos materiais de ambos os corpos, porque a interação entre dois corpos, né? Está relacionado aos corpos. Então cada corpo tem um coeficiente, cada dupla de corpos tem um coeficiente de atrito diferenciado, né? Tem um coeficiente de atrito diferenciado. Qual é a dimensão do coeficiente de atrito, né? Vamos pensar aqui na dimensão do coeficiente de atrito. Veja, o coeficiente de atrito, olhando para essa expressão, ele é a razão entre duas forças. É a razão entre duas forças. A força de atrito e a força normal. Então esse resultado dá 1. Quando o resultado na análise dimensional dá 1, a gente costuma dizer que a grandeza é adimensional. Ela é adimensional. Então veja bem que interessante. É um número, simplesmente, que vai indicar maior ou menor resistência
ao movimento quando tem um contato entre dois corpos. Quanto maior esse número, maior a força de atrito, maior o atrito. Quanto menor esse número, menor será o atrito, ok? Essa aqui é a grande ideia. Veja, mais tarde os físicos descobriram que, do ponto de vista, que o atrito não é somente um efeito mecânico, né? Por quê? Porque, veja, vamos pensar na seguinte situação. Se o contato, o maior contato faz com que o atrito aumente, então, se diminui o contato, o atrito diminui cada vez mais, né? Claro, diminui a força normal, diminui o atrito. Então, vamos polir a superfície. Se a gente polir a superfície, a gente diminui essas rugosidades e aí o atrito vai diminuir. Ótimo! Até um certo ponto isso é válido. Isso funciona bem. Depois de um certo ponto, acontece o inverso. Os corpos parecem que resistem muito mais ainda ao movimento. Se você tentar, por exemplo, arrastar um vidro em cima de vidro, você vai ver que a resistência é muito grande. Mas o vidro é tão polido, né? Então os físicos descobriram que, na verdade, quando você faz o polimento, você está arrancando ou acrescentando elétrons aos corpos, e aí isso gera aqui uma diferença de cargas entre as duas superfícies, que produz um campo elétrico e produz uma atração elétrica ali, né? Cargas de sinais opostos se atraem em eletricidade. E isso gera uma soldagem muito maior ali entre os corpos, né? E aumenta o atrito. Então, aí os físicos também classificaram esse tipo de atrito como de origem elétrica, né? De origem elétrica. Bom, agora, veja bem, quando você simplesmente põe um corpo parado em cima da mesa, né? Ali o atrito já está agindo. O atrito já está agindo. Então, veja bem, o atrito ele aparece quando tem contato. Muito bem. Ele é uma força também, algumas literaturas costumam dizer que é uma força fictícia, né, como a força normal. Né? Teve em contato, aparece a força de atrito. Sem contato não aparece a força de atrito. Ok? Agora, veja aqui, por que a gente, quando você põe um corpo aqui em contato, aparece o atrito? Como que você verifica isso? Quando você tenta arrastar esse corpo por meio de uma força, por exemplo, essa força aqui, ó, não é imediatamente que ele vai se mover. Ele vai levar um tempo para começar a se mover. Mesmo que esse tempo seja muito curto, mas ele leva um tempo para se mover. E por que isso? Porque existe um atrito ali que está associado à inércia, que vai manter o corpo ali naquele estado de movimento parado, né? Ou em movimento com velocidade constante, até que essa força consiga vencer o atrito. Olha que interessante. Então, veja bem, se essa força, o que eu estou falando é o seguinte, se essa força F, se ela for menor ou igual à força de atrito, veja bem, ela não consegue vencer o atrito, então o ponto material, ele se mantém em inércia. Ou ele fica parado, continua parado, ou ele se mantém em movimento. Né? Se movimento com velocidade constante. Aí esse tipo de atrito a gente costuma chamar de atrito estático. Atrito estático. Então no atrito estático, quando a gente soma todas as forças que agem no sistema, veja bem, usando o princípio da superposição, né, vamos somar todas as forças nessa direção aqui x, né? Então nós temos essa força mais a força de atrito, ela vai dar zero, pela primeira lei de Newton, porque ou o corpo está parado ou o corpo está em movimento com velocidade constante. E aí, ó, veja bem, como essa força aqui, ó, veja bem, na verdade igual ou menor, né? Ou menor, igual ou menor, porque veja que essa força aqui na verdade não vai vencer a força de atrito, né, na situação de atrito estático. Então veja bem, como o atrito veja aqui, ó, analisando,
a força no sentido positivo, né? A força está no sentido positivo do eixo x, o módulo dela é F. O atrito tem módulo coeficiente de atrito vezes a normal, sentido negativo. Ela sempre é contrária à possibilidade de movimento, a força de atrito. Se essa força estivesse apontando para a esquerda, a força de atrito estaria apontando para a direita. Então ela seria positiva nesse caso. Então isso aqui é menor ou igual a zero. Tudo isso aqui está na direção do eixo x, né? Porque o movimento está na direção do eixo x. Então daqui a gente tira que a força é menor do que a força de atrito. Essa força é menor ou igual à força de atrito, que é aquela situação lá. Então aqui, ó, nesse caso, a gente vai nomear essa coeficiente de atrito como coeficiente de atrito estático. Então é o coeficiente de atrito estático. Então veja, se os corpos estão parados ou com movimento uniforme, com velocidade constante, então o atrito que está agindo é o atrito estático. E os valores desse atrito estático, eles são específicos, né? Por exemplo, quando a gente tem aço com aço, interface aço com aço, esse valor chega da ordem de 0,70. Lembra que ele é dimensional, né? Se você tiver vidro com vidro, esse valor chega a 0,90. Vidro com vidro tem bastante atrito, né? Bastante atrito. Ó, borracha com concreto. Borracha com concreto. Chega a valores aí da ordem de 1, ó. Um atrito grande, né? Veja bem. Isso concreto seco. Se o concreto, se for molhado, o concreto, esse valor cai bastante para 0,3, ó. Olha a queda que tem, né? Então por isso que é perigoso, né? Dirigir em pistas molhadas, né? Em época de chuva, o mais adequado é encostar o carro e esperar a chuva passar, né? É perigosíssimo, perigosíssimo. Bom, agora tem uma outra situação que é o seguinte: quando essa força vence a força de atrito. Quando ela vence a força de atrito, esse corpo começa a ser acelerado, começa a ter aceleração. Então veja, nesse caso, o atrito vai se chamar, ou seja, agora a gente está pensando numa situação onde a força é maior ou igual à força de atrito. Então, é maior do que a força de atrito. Essa força vence a força de atrito. Então o atrito agora vai ser um atrito dinâmico, a gente vai chamar de atrito dinâmico. Veja, a análise é a mesma, só que aqui, veja bem, nós não teremos menor ou igual a zero. Então a gente vai aplicar a segunda lei de Newton, que diz que a soma das forças é massa vezes aceleração, né? Então, veja bem, aí a nossa força, ela vai ser, utilizando aquele sistema de referência, aquele esquema, ela vai ser esse fator aqui, ó, acrescido da massa vezes a aceleração. Tudo isso na direção do eixo x, né? Tudo isso na direção do eixo x. Então ela vai ser maior do que isso aqui, né? Vai ser maior do que isso aqui. Na verdade igual, né? Igual porque agora a gente tem esse termo aqui. Ele seria maior que zero, né? Mas isso aqui já é maior que zero, então passa a ser igual. Então veja bem, aí a força de atrito somada à aceleração que aparece, né, vai produzir uma força que vai fazer com que o corpo se movimente, não mais, ele saia da inércia, né? Aí o atrito aqui é dinâmico. E esse coeficiente de atrito aqui a gente nomeia como sendo coeficiente de atrito dinâmico ou cinético, né? Coeficiente de atrito cinético ou dinâmico, também pode ser chamado de dinâmico, ok? Aí os valores mudam, porque agora venceu o atrito, então o atrito diminui. Então, por exemplo, aço com aço, no atrito, coeficiente de atrito dinâmico,
os valores típicos são 0,60. Vidro com vidro vai cair também para 0,40. Cai bastante para 0,40. Está em movimento. O borracha com concreto, 0,80 seco, né? E borracha molhada, 0,25. Então há uma queda, né, no coeficiente de atrito dinâmico. Olha que interessante. Então o atrito pode ser estático, ele pode ser dinâmico. E tem diferença. A diferença é esse fator aqui, ó, que introduz uma aceleração no sistema. Porque a força vence o atrito, né? Vence a força de atrito. Mas isso aqui é tudo numa situação de arrastamento, né? A gente tem uma superfície, uma grande superfície que está arrastando sobre o corpo, né? Situação de arrastamento. E na situação de rolamento? Na situação de rolamento, veja, muda um pouquinho, né? Porque se você pegar um disco e fazê-lo rolar por uma superfície, veja que a superfície de contato é muito menor do que a superfície de contato nesse caso aqui, ó. Então virou um ponto a superfície de contato. E quando essa superfície muda, quando esse corpo gira, esse ponto aqui passa a encostar na superfície, mas esse sai da superfície. Então, você não tem uma superfície muito grande mais, né? Então a gente chama essa situação de atrito de rolamento, né? A gente chama isso aqui de atrito de rolamento. E no atrito de rolamento, veja bem, o atrito de rolamento é muito menor do que o atrito de arrastamento, né? Né? Então veja bem, casos típicos de aço com aço, por exemplo, para rolamento, vou representar aqui em vermelho, para rolamento, aço com aço, esse valor cai para de 0,7 no atrito estático, 0,6 no atrito dinâmico para 0,2 no atrito de rolamento. Então fica muito menor. O caso de vidro com vidro, né? De vidro com vidro não, de borracha com concreto seco. Ó. Borracha com concreto seco chega também a esse valor, 0,02. Quando é molhado, cai pela metade, 0,01. Então veja que essa é a situação dos carros, né? As rodas, tem os pneus, né, que é borracha com concreto, efetuam atrito de rolamento. Então os valores são muito pequenos de atrito. Então tem um atrito muito pequeno. É o atrito suficiente para fazer o carro ter uma tração, né? Mas ele é pequeno. Se a gente for pensar, por exemplo, se você estiver andando com um carro em pistas molhadas, então isso pode gerar ele pode escorregar, né? Ele pode derrapar e isso pode ser muito perigoso. Então veja, nós entendemos a força de atrito, vimos que ela é uma força de resistência, então ela está sempre se opondo à possibilidade de movimento, né? O módulo dela depende da força normal, porque como a força de atrito depende do contato, a força normal é a força de contato, quanto maior a força normal, maior será a força de atrito. Mas ela depende dos materiais, né, que estão na interface, né? Então ela depende de um coeficiente que está associado ao material, que é o coeficiente de atrito. Esse coeficiente ele é adimensional e a força de atrito pode ser de três formas, pode aparecer de três formas. Pensando no arrastamento, ela pode ser estática ou dinâmica, né? E ela é estática quando a força que você está aplicando não consegue vencer a inércia. E ela é dinâmica quando essa inércia consegue ser vencida e aparece uma aceleração no processo, né? Mas o atrito dinâmico pode ser também de rolamento, né? Ele pode ser também de rolamento, veja bem. E nesse caso, o ponto de contato é muito menor do que no caso do arrastamento. E é por isso que os valores típicos de coeficiente de atrito de rolamento são muito pequenos, são muito menores do que os coeficientes de atrito estático e dinâmico, que também são diferentes, né? Então, o coeficiente, para encerrar, a gente pode dizer o seguinte, que o coeficiente de atrito estático, de rolamento, perdão, ele é menor do que o coeficiente de atrito estático, dinâmico, que é menor do que o coeficiente de atrito estático. Então, o coeficiente de atrito estático é o maior coeficiente que tem. Ele é maior do que o dinâmico e é maior do que o de rolamento, né?
Essa que é a ideia da força de atrito, ok? Então, até a próxima!